Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Pernambuco. O Santa Cruz foi a Maceió e perdeu a invencibilidade. Perdeu para o CRB por 2-1. Vamos acompanhar os gols da partida e também uma entrevista com o técnico Raniel Ribeiro. Tá aí os gols da partida. O Santa Cruz fez a primeira etapa muito ruim, só jogando defensivamente, não fez nenhum ataque. O CRB realmente mereceu a vitória. No segundo tempo, o Santa Cruz melhorou um pouco, mas não foi o suficiente para empatar a partida ou virar. Agora vamos acompanhar a entrevista com o técnico Raniel Ribeiro. Professor, tudo bem? Rodrigo Veridiano na rede, ele está ao vivo, inclusive para Recife, torcida do Santa Cruz também acompanhando a gente. E falando em acompanhar, eu tive a oportunidade de acompanhar a sua última entrevista coletiva, que aliás a gente reproduziu, agradecendo a assessoria do Santa Cruz no programa ontem local, mas que muita gente do Santa Cruz também assiste. E você falava exatamente de ter a correção dos laterais, do perigo dos laterais, da bola aérea também, do CRB, e isso hoje aconteceu pouco. O Santa Cruz até que conseguiu conter. Os gols do CRB foram de rebote, o Anselmo Ramon e depois do Alemão. E queria que você também falasse dos tempos distintos, o primeiro tempo do CRB e um segundo tempo espetacular que foi do Santa Cruz. Seja bem-vindo a Maceió, boa noite. Boa noite, você já respondeu por mim. O jogo ele pode ser definido na condição de que tivemos dois tempos muito diferentes. Um primeiro tempo muito bom do CRB e um primeiro tempo muito abaixo do que nós esperávamos fazer e que nós tínhamos a condição de fazer. Abaixo de tudo, abaixo de agressividade para marcar, abaixo na tomada de decisão, abaixo na agressividade para jogar. Então, um primeiro tempo muito abaixo que nos custou muito caro. Haja vista que igualamos a situação, melhoramos no segundo tempo, tivemos a chance fizemos o primeiro gol logo no início com 3 minutos, que favoreceu muito aquilo que precisávamos fazer no segundo tempo, e faltou um pouco de capricho em algumas definições, mas o jogo foi definido no primeiro tempo. O CRB conseguiu definir no primeiro tempo e nós não conseguimos, com a superioridade que criamos em algumas situações, não conseguimos definir no segundo. E bem isso, sabe, um comportamento muito abaixo. No intervalo tivemos que fazer algumas trocas, infelizmente o G2 está sentindo uma dor atrás do joelho, então o que justifica o desenvolvimento do mesmo no primeiro tempo. O próprio Baraca também foi uma questão minha de trocar para ganhar um pouquinho mais de mobilidade ali por dentro, de presença de meio, voltar a ganhar o meio campo, e o jogo foi definido nessa situação. Então daqui para frente repetir esse comportamento no segundo tempo. Esse comportamento ele é válido, esse comportamento, essa entrega, essa disposição, essa agressividade é válida para esses dois jogos, principalmente futuros, que temos pela frente. O primeiro agora, um jogo decisivo contra o Retrô, pelo Pernambucano, que é a nossa prioridade, nosso objetivo principal.
Na sua opinião, quais foram as principais virtudes e as principais falhas? Sei que você não gosta de falar individualmente, mas quais foram as principais falhas e as virtudes do Santa Cruz nesse jogo de hoje contra o CRB, professor? A principal falha foi o primeiro tempo, a falta de agressividade, a falta de tomar decisão. Nós praticamente não entramos no campo, infelizmente. Um comportamento muito abaixo daquilo que esperávamos. E contra uma equipe qualificada, que é a do CRB, você não pode cometer esse tipo de erro, não pode ter esse tipo de atitude, tomar esse tipo de atitude. Então, custou muito caro. O CRB é uma equipe que consegue envolver os seus adversários e você pegar um adversário, como nós entramos no primeiro tempo, sem a intensidade que o jogo precisava, aí gerou o desequilíbrio que foi gerado, infelizmente. Mas é como eu falei para os atletas agora no vestiário, apagar da nossa jornada esse primeiro tempo e lembrar desse segundo, servir como lição para que esses erros não aconteçam no futuro. Os jogos que foram alterados, você falava também na sua coletiva que não aconteceram, atrapalharam bastante também, né, para a sequência. Você falava disso também, veio o Carnaval também, altera toda uma programação para um jogo difícil fora de casa com esse. Não é justificativa para a derrota, até porque o Santa Cruz jogou bem no segundo tempo, mas atrapalha, professor, também? Na verdade nós precisávamos, a semana foi muito positiva. Eu falava isso na última coletiva, que você bem destacou que assistiu, onde o treino de segunda-feira foi um treino muito intenso, muito forte, muito bem realizado, que nos deixou esperançosos para fazer uma grande partida. Mas só que esse treino só foi refletido no segundo tempo, infelizmente, e que nos custou o resultado de derrota. Você ficou satisfeito então com a reação da equipe, principalmente no segundo tempo? Com a reação, sim, a gente sai triste com o resultado. Talvez com a reação que tivemos no segundo tempo ela nos possibilitasse a empatar. Não sei se seria o resultado mais justo. Falar em justiça no futebol é um pouco complicado. O resultado mais justo para nós que estamos no Santa Cruz, pelo que fizemos no segundo tempo, poderia ser o de empate. Mas o primeiro tempo do CRB foi um primeiro tempo muito forte, muito intenso, que justifica o resultado final. Daniel, muito obrigado, boa noite, boa viagem. Obrigado. Professor, a gente tem algumas perguntas da imprensa de lá. Gilson Fernandes, da Rádio Guarani, ele quer saber, o Santa tem 3 competições pela frente, o que é que mais lhe preocupa em termos de performance? Preocupação na performance no primeiro tempo. Nós não podemos repetir o comportamento que tivemos no primeiro tempo, principalmente no sábado, que é hoje a nossa principal competição, que é o Pernambucano, contra um adversário direto, contra um adversário muito forte também na nossa realidade, e ainda mais na terça-feira no jogo lá em Governador Valadares. Então, tirar como lição e como proveito esse comportamento do segundo tempo, para que não possamos cometer o mesmo erro do primeiro. Anderson Silva, do Show de Bola, ele pergunta: professor, no intervalo da partida, o que o senhor conversou com os atletas para que a postura do Santa fosse totalmente diferente na segunda etapa? Foi uma cobrança, teve que se ter uma cobrança forte, uma cobrança verdadeira, que eles precisavam ouvir, né, para que houvesse a mudança de postura. Precisava ser um vestiário mais contundente, mais rígido, e assim foi feito. Chamei a atenção de quem deveria chamar, chamei a atenção coletiva, individual, para que pudesse voltar com um comportamento diferente. Então assim foi feito. As mudanças também surtiram um pouco de efeito também. A entrada do Ceará, o G2 estava sentindo, então limitou o atleta a não poder desenvolver aquilo que ele consegue desenvolver. E a entrada do Paulista também no lugar do Baraca deu uma mobilidade maior, uma situação de chegar um pouco mais, e a mudança de postura dos demais que continuaram. Vinícius Calado, da CBN. Raniel, boa noite. Professor, quais razões o senhor enxergou para passividade e falta de competitividade no primeiro tempo? E o que foi feito no intervalo para uma mudança tão brusca no comportamento? Em relação ao intervalo, eu já falei. Se eu soubesse o que levou a esse mau comportamento no primeiro tempo, eu já anteciparia e já corrigiria, né? Mas são coisas que acontecem. Às vezes o time não fizeram até um aquecimento muito bom, o vestiário estava bem intenso, bem forte, como sempre, mas nós fomos surpreendidos com esse comportamento que não deve se repetir. Camila Souza, do GE.
Anderson Ceará, para mim, foi o grande destaque do Santa Cruz. Quis o jogo, inclusive dando assistência para o gol. Depois da tua cobrança, quanto ao aspecto físico e técnico dele, já dá para dizer que ele está próximo do ideal do teu ponto de vista? O Ceará é esse atleta aí. O Ceará, desde a nossa chegada aqui no Santa, foi esse o atleta que eu encontrei. Um atleta técnico, um atleta intenso, de um poder de decisão e definição muito bom. E hoje ele foi quase que no final, ele fez o mais difícil, driblou 2 jogadores e não conseguiu achar o time certo para finalizar. Mas esse é o atleta que nós precisamos e que nós, como comissão técnica e a própria diretoria, estamos sim resgatando, dando a confiança que ele precisa para ele dar continuidade nessa jornada tão difícil que temos pela frente. Diego Borges, Diário. Professor, qual era a sua estratégia inicial do primeiro tempo para o jogo de hoje e por que não mexer no sistema do time ainda antes do intervalo, quando ficou evidente que o CRB tinha total controle no meio campo? Tentei, falei com alguns jogadores, chamei atenção, mas a postura ela não é fácil de ser modificada ali durante o jogo. Se teve uma cobrança muito exagerada ali na linha do lado, eu cobrando, os próprios atletas se cobrando dentro do campo, mas só o intervalo que nos possibilitou a realmente fazer o que tinha que ser feito, corrigir da forma que tinha que ser feito. O jogo é muito dinâmico, muito rápido e infelizmente durante o primeiro tempo não deu para modificar, pelo contrário, todos nós estávamos querendo que o primeiro tempo acabasse o mais rápido possível para que a coisa pudesse ser corrigida, porque durante o primeiro tempo eu nem os próprios atletas conseguiram se encaixar de uma forma para anular aquela superioridade que o CRB estava.